o que é sedução, né? Conjunto de qualidades e características que despertam simpatia, desejo, amor, interesse. Então, no momento ali, havia todo um ambiente, uma situação favorável para a empatia, para, né, o desejo, para o amor, para o interesse mútuo. Isso acontece muito nas propagandas, né? O carro, qual a relação do carro, lançamento X lá da vida de uma marca tal com a tua vida? Às vezes nenhuma. Mas os caras fazem uma propaganda tentando fazer com que o seu imaginário viaje para aquela situação. Então você vai se ver ali, literalmente, pegando a estrada com aquele carro, namorando naquele carro, né, levando a namorada ou o namorado para um jantar, levando a família para um encontro familiar, indo visitar os amigos. O carro em si, como matéria, ele é apartado de tudo isso. O que não é apartado é a nossa imaginação de nos vermos em situações ligadas àquilo. E aí, continuando aqui, ó, a capacidade ou processo de persuadir ou perverter. Então, ou seja, por meio da manipulação de imagens, palavras, situações, um cidadão A tenta, né, seduzir, persuadir, perverter o pensamento, a imaginação do outro, a fim de que uma determinada situação, uma terceira situação aí aconteça, né, ou uma situação não, mas um desfecho, vamos dizer assim. Ato ou processo de atrair ao contato sexual. Isso é bastante básico quando se fala em sedução, a maioria das pessoas pensam nisso, mas seduzir envolve um monte de coisa, né? Desejo, como eu falei, por um objeto material como um carro, uma joia, e por aí vai. Nos discursos, na propaganda, na política, nos relacionamentos, nas amizades, as pessoas, às vezes, para conseguir alguma coisa, fazem malabarismos ali, criam situações, sempre tentando trabalhar com o imaginário das pessoas. Mas o que, de fato, quando você vê um objeto, aquilo tem a ver com o que o outro está pensando. E aí tem todo um trabalho de manipular isso. Positivo ou negativo, aí não é a questão do vídeo agora. Mas ficam as pessoas ali tentando construir algo em cima de relações que muitas vezes não se conectam e que dentro desse imaginário passariam a se conectar até que se concretizassem alguma coisa. Os ideologismos são, na minha opinião, doenças que fazem as pessoas ficar fanáticas por ideias. E elas se abraçam a isso sem saber se de fato tem alguma correspondência com a verdade ou não. Qual a relação? E aí é óbvio que, principalmente na juventude, na galerinha aí entre 16 e 20 e poucos anos, as ideias sobre consequência dos seus atos são jogadas de lado. Não que você aí, com essa idade, não seja capaz de medir as consequências e ter responsabilidades. Mas acontece que as ideologias ficam trabalhando em cima disso para que você, no momento em que hormônios estão efervescentes, que a sua saúde está ali no auge e que você se entregue a prazeres, desejos, vontades. Já falei aqui no vídeo muitas vezes que você vai ser controlado por seus vícios, por seus desejos e por suas vontades. Esse é o caminho em que os caras, os psicopatas, os sem caráter, os bandidos e um simples vendedor de alguma coisa tenta te pegar, te pescar ali, né? Você cai na rede. Então, conforme você vai amadurecendo, você vai tendo a capacidade de perceber a verdade e de querer, às vezes, ouvir a verdade. Eu digo às vezes porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda ignora isso. Fica com um certo fetiche. Diz que não gosta da mentira, que quer saber a verdade, mas quando descobre a verdade, o negócio naufraga, né? Vai por água abaixo, porque existe uma relação também no campo da imaginação. Então, muito, muito cuidado, que nós estamos em ano eleitoral e esses caras vão trabalhar com o seu imaginário, vão tentar distorcer a realidade, vão tentar te vender o inferno como se fosse paraíso, e por isso que você tem que se basear em pontos elementares, em pontos basilares, desculpe a redundância, mas sim, é necessário que você tenha os princípios na sua mente, como eu venho repetindo muitas vezes aqui. Se você é cristão, se você defende a família, se você defende a vida, a liberdade, a pátria, quais são os valores que você vai defender? E corra para muito longe daqueles que se afastam disso.
Porque mesmo aqueles que tentam fazer com que isso se concretize dentro desses pilares, ainda assim existe uma margem de erro, ou de você ser enganado, ou de você ter se enganado porque você se deixou imaginar que aquela pessoa era aquilo ou não. E existem também inúmeras questões aí de limitações de implementação dos processos, dos projetos, das ideias. Então existem vácuos também que a pessoa quer fazer e não consegue. Então são inúmeros os riscos dessas ideias não se concretizarem na dimensão que nós gostaríamos. Imagine se você então vota num cara que é totalmente contrário a isso. Então você tem que estar muito atento. E você já sabe do que eu estou falando. Existe um lado que já ficou muito tempo na presidência e que só provou que o que sabe mais fazer é corrupção e destruição dos valores da família, do cristianismo, sexualização das crianças. No fundo, esse tema está bem sacramentado e você já sabe quem são essas pessoas. Não sobra muita alternativa do outro lado, do lado do bem, de quais pessoas você vai votar. A questão é que para você acordar e despertar para isso, eu aqui às vezes tenho que ter esse discurso de trazer você para a realidade. Aí eu te pergunto, você quer conhecer a realidade? Ou algo mais próximo da realidade possível? Que é um exercício? Eu estou exercitando e você também talvez esteja exercitando. E aí? No fundo, você precisa decidir se você é uma pessoa madura ou não, se você quer a realidade ou não, ou se você vai se deixar seduzir por ideias mirabolantes, fantasiosas. É muito claro para mim que o diabo não vai te ofertar o inferno e vai chamar isso de inferno. Ele precisa necessariamente te enganar para te conquistar e ele vai te dizer que aquilo é o paraíso. Quando você descobrir que é o inferno, já foi, tarde demais. Você vai sair. No fundo, mais de 10 mil anos de história poderia já te ajudar a entender quem são as pessoas do mal aqui na Terra. Mas você aí, ocupado com um monte de outras coisas, de outros interesses, talvez se deixe seduzir pelo errado. Eu só posso dizer, cuidado, os pontos basilares estão aí há bastante tempo, estão disponíveis. Basta você se interessar e se tiver interesse e não souber exatamente qual o caminho seguir, o máximo que eu posso fazer é te indicar livros. Eu não posso dizer que eu sei o caminho certo. O caminho certo para mim são os livros. E aí, mesmo nos livros que eu leio, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu acho que encaixa. O máximo que eu posso te ofertar é o caminho que eu estou seguindo é esse, tem sido muito bom e gostaria de dividir com você. Quer saber qual que é? Eu vou deixar meu e-mail no final desse vídeo. Se tiver interesse, me mande um e-mail e eu te respondo com quais livros eu tenho lidado com determinada situação. E aí espero poder te ajudar de alguma maneira. Obrigado pela sua presença aqui no vídeo. Não se esqueça de dar um joinha. Se você não for inscrito, se inscreva. É gratuito, não vai te custar nada. Não gostou das ideias? Mande sua crítica. Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Eu estou aqui no canal Jornalista Rogério Souza e estou no canal Portal Patriota. Você vai me encontrar nos dois canais excelentes, cheio de vídeos bons. Divulgue isso, passe para frente. Obrigado e até o próximo.